Amigos do Brasil, assistem mais um vídeo do canal Edu César Papo de Bola no YouTube. Atualidade, memória, futebol, esportes, comunicação, imprensa esportiva, artes e o que mais der na telha. Um vídeo inédito por dia, sempre de segunda a sábado, se bem que nessa primeira semana eu envergonhado fico que já furei a promessa. Quinta-feira eu ainda tive a desculpa, quer dizer, desculpa não, mas foi o motivo de problemas técnicos no YouTube na madrugada. E eu não gravei, eu tava com sono atrasado, então botei o sono em dia. Só que ontem era para eu ter publicado o vídeo e aí sim foi falha exclusivamente minha, por isso estou publicando o vídeo neste domingo. E a minha ideia não é por enquanto publicar vídeos aos domingos. Hoje excepcionalmente que faço isso, mas até que casa direitinho com a data, porque o assunto de hoje realmente completa 15 anos hoje, no domingo, que é uma das mais inusitadas transmissões de Taça Libertadores da América na televisão aberta, das quais se tem notícia até hoje. Um jogão que classificou o Fluminense para a semifinal com uma vitória fantástica sobre o São Paulo. Até, desculpa dizer isso, mas fica meio gozado falar nisso, considerando-se que no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense perdeu para o Botafogo e o São Paulo ganhou muito bem do Vasco. Mas eu tô falando aqui mais do fato em relação à questão televisiva, midiática. Então eu peço que vocês deem esse desconto, apesar da incoerência em termos de noticiário atual. Mas eu acho que me fiz entender bem. Foi um jogo esse, ao qual eu me refiro, que marcou o retorno da Bandeirantes à competição depois de 7 anos. E até agora é o último do torneio que ela passou. Justamente por isso, por ter sido a de 2001, aquela que o Boca Juniors ganhou do Cruz Azul na final depois de eliminar o Palmeiras na semi, a última Libertadores que a Bandeirantes mostrou, ainda na época da parceria com a Trafic, ficou todo mundo sem entender por que causa, motivo, razão ou circunstância o Luciano do Vale durante Atlético Paranaense 1, São Paulo 1, o Silvio Luiz durante Grêmio 0, Flamengo 0 e o Milton Neves no terceiro tempo anunciaram para quarta-feira a transmissão de Fluminense e São Paulo pela volta das quartas de final. Ah, mas como assim? Que história é essa? Afinal de contas, desde a volta da semifinal de 2002, o ano da famosa Libertadores do rádio, que isso aí é até assunto que dá para ser explorado outro dia, inclusive, desde então, a competição continental ficou exclusiva da Globo na televisão aberta. E não seria possível que o Luciano, o Silvio e o Milton, os três ao mesmo tempo, estivessem todos enganados. Só depois é que eu fui entender o que estava acontecendo, ou quase entender o que ocorria. Para aquele meio de semana estavam marcados 2 clássicos Rio-São Paulo para a Cidade Maravilhosa. Esse Fluminense São Paulo da volta das quartas de final da Libertadores no Maracanã e Botafogo e Corinthians pela ida da semifinal da Copa do Brasil no hoje Newton Santos e ali Estádio Olímpico João Avelange, famoso e popular Engenhão. Além disso, também pela Copa do Brasil começaria a outra semifinal, aí no Recife, Sport e Vasco. Se fosse pela neurose do Ibope, que tomava conta dela na época, ainda mais que às quartas-feiras, a ocasião, o futebol tinha uma forte ameaça da novela Caminhos do Coração, da Record, aquela dos mutantes. A Globo teria... um abraço pra você, cachorrinho, que tá latindo aí fora bem na hora que eu tô gravando o vídeo, né? Você é um grande amigo, viu? Obrigado, amigo, você é um amigo. Se fosse por causa da neurose do Ibope, a Globo teria passado, evidentemente, o jogo do Corinthians pra capital paulista. Para isso, conforme colunas publicadas na época, como a de Prima no Lance e a outro canal do Daniel Castro na Folha de São Paulo, ela queria Fluminense e São Paulo, jogo da Libertadores na terça-feira. Libertadores que era da Globo e do Sport TV, naquele 2008, vale lembrar. Acontece que o Fox Sports, que ainda não existia no Brasil à ocasião,
bateu o pé e não abriu mão. Ele queria Fluminense e São Paulo na quarta-feira. E segundo estas colunas, o clássico alvinegro foi antecipado para terça-feira para não deixar a Bandeirantes sozinha com ele, e aí com uma audiência grande a ponto de incomodar a sua e dar uma linha cruzada que também permitisse que a novela da Record tirasse proveito disso. E aí a Globo repassou para a Band essa partida da Libertadores como uma compensação pela falta da Copa do Brasil ao vivo. Não, mas peraí, tem alguma coisa errada nessa história, né? Tem mesmo. Para começo de conversa, que não fazia sentido nem isso de 2 jogos juntos e nem sequer isso de Fluminense e São Paulo na terça-feira por 3 motivos simples e muito lógicos. Primeiro lugar, se o São Paulo jogou no domingo, contra o Atlético Paranaense, ele só poderia voltar a campo mesmo na quarta-feira por causa da regra de 66 horas mínimas entre um e outro jogo. Segundo lugar, o policiamento do Rio de Janeiro proibiu os 2 clássicos na mesma noite porque não daria conta de 2 partidas com 4 grandes torcidas envolvidas, tanto as 2 locais quanto as 2 do estado vizinho. E ainda hoje isso vigora de tal maneira, tanto que neste fim de semana de Campeonato Brasileiro, vocês podem bem ter percebido, Botafogo e Fluminense aconteceu no sábado, por mesmo poder não necessariamente precisando ser nesse dia, e igual foi com outros 5 jogos que aconteceram neste sábado, por terem times que entrarão em campo na terça-feira ou pela Libertadores ou pela Sul-Americana, porque nesta rodada temos 2 partidas marcadas para o Rio de Janeiro. Evidentemente, uma tem que ser no sábado, a outra no domingo, e aí a do domingo, por opção da Globo, ficou sendo Flamengo e Corinthians. Em terceiro lugar, o duelo continental já estava marcado havia 2 semanas, e o confronto tupiniquim da CB só foi conhecido na quinta-feira da semana anterior. Então não tinha a mínima condição de transferir Atlético Paranaense e São Paulo para o sábado, não a 48 horas do que seria a nova data da partida. Bom, teria uma outra alternativa de Copa do Brasil para a Band passar, que seria Sport Vasco. Só que na época, conforme um amigo me contou e eu publiquei a ocasião na coluna Papo de Mídia no site Papo de Bola, isso foi considerado muito investimento para pouco retorno em termos de capital paulista, por mais que houvesse nesse caso exclusividade nacional do jogo na televisão aberta, a exceção seria Pernambuco, porque lá em Pernambuco a Globo passou Sport Vasco. No frigir dos ovos, o clássico alvinegro Botafogo e Corinthians acabou ao vivo apenas do Sport TV, às 8h30 da noite de terça-feira, e teve um compacto de 1 hora mostrado pela Bandeirantes às 11h30 da noite. Compacto esse narrado por Theo José com comentários de Neto. Já na quarta-feira, o clássico tricolor da Libertadores, Fluminense e São Paulo, passou ao vivo na Globo com o Kleber Machado, também no Sport TV com o Milton Leite, e desta maneira surpreendente e inusitada, por causa do Fox Sports, também na Bandeirantes, que teve Silvio Luiz na narração, Neto e Oscar Roberto Godoy nos comentários, Antônio Petrin e Fernando Fernandes na reportagem. Uma outra repórter da Band que foi ao Maracanã cobrir esse jogo, aí para matérias do jogo aberto, foi a Emily Virgílio, que hoje voltou para o seu Rio Grande do Norte, hoje é âncora jornalística da Inter TV Cabugi, a afiliada da Globo. E o Antônio Petrin, só para registrar, hoje é repórter da editoria Agropecuária, atualmente a serviço do Canal Rural. Pernambuco só teve Fluminense e São Paulo como alternativa pela televisão aberta na Bandeirantes mesmo, porque, como eu falei, a Globo passou o Sport Vasco. Já no Sport TV, o clássico da Libertadores foi o do Canal 2, enquanto o canal principal mostrou a partida da Ilha do Retiro. Alguém vai perguntar, e o que passou no Sport TV 3? Não passou nada, porque não existia Sport TV 3 em 2008, esse canal só foi surgir em 2011. O
O jogo em si, vale lembrar rapidamente, na ida no Morumbi, o São Paulo ganha por 1-0 e como o gol fora valia desempate, e aqui não tem erro não, eu errei segunda-feira lá quando eu falei dos 20 anos da derrota do Paysandu pro Boca Juniors, tá, eu errei, reconheci o erro, botei ali na aba dos comentários um esclarecimento pedindo desculpas pelo erro, tudo e tal, isso aí eu errei, mas aqui não tá errado não, aqui o gol fora valia desempate mesmo, nesse caso valia o desempate. Como o São Paulo ganhou por 1-0 o jogo da ida no Morumbi, se ele marcasse um gol no Maracanã, Fluminense teria que eliminá-lo fazendo 3. Fluminense então teria que ganhar por 2 de diferença para passar no tempo normal, porque se ele vencesse por 1-0, teríamos pênaltis. E se ganhasse de 2-1, 3-2, 4-3, dava São Paulo pelos gols fora. No primeiro tempo, Fluminense abre o placar com o Washington, coração valente. Aí na segunda etapa, o Imperador Adriano empata, mas 1 minuto depois, o Dodô desempata para o Fluminense. E assim fica esse suspense até os 46 minutos do segundo tempo, quando vem a cobrança do escanteio do Thiago Neves, famoso gol do "tem que ser agora", como disse a Thaisa Bravo, repórter da Rádio CBN, no seu depoimento de gol na transmissão de Evaldo José na época. E o Washington estava sem fazer gol havia 8 partidas, imagina só. Tem aquilo que tem hora certa para fazer gol, toda hora é certa para sair gol, mas tem umas horas que são mais certas ainda do que outras, isso não dá para negar. O cara fica 8 jogos sem fazer gol e aí numa partida importantíssima ele faz 2. E o segundo deles, aos 46 do segundo, o da classificação. Porque depois só tem mais um lance depois do gol, que é uma última tentativa do São Paulo, que aí o goleiro Fernando Henrique defende, e quando ele repõe aí, o jogo acaba e a torcida tricolor explode em festa. Fluminense, que seria vice-campeão naquele ano, perderia a decisão para a LDU, depois de passar também maravilhosamente pelo Boca Juniors na semifinal. Título não veio, mas jogos marcantes ficaram daquela campanha e esse contra o São Paulo foi um deles que nunca ninguém esquece, tanto futebolisticamente falando, quanto também televisivamente falando, por essa questão inusitada da transmissão da Bandeirantes. E por falar nisso, voltando ao assunto central, e como é que foi a audiência em São Paulo, já que foi ela que causou toda essa história, todo esse birubiru, todo esse lero-lero aí? Bom, conforme eu registrei no dia seguinte ao jogo, lá no PB, sabendo disso por um bom amigo que me passou na época, a Libertadores somou 33 pontos totais na capital paulista, sendo 28 na Globo e 5 na Bandeirantes. E o detalhe, passando o mesmo jogo da Globo nessa ocasião, a Bandeirantes teve mais audiência do que o exclusivo, em termos paulistanos, Botafogo e Atlético Mineiro da quarta-feira anterior pela Copa do Brasil. Mesmo esse jogo tendo forte motivo para que eu achasse que haveria uma audiência interessante na capital paulista, porque ele definiria o adversário do Corinthians na semifinal. E no entanto, aquele jogo marcou 2 pontos apenas para a Band contra 31 do primeiro São Paulo e Fluminense. Bom, 28 para a Globo, 5 para a Bandeirantes. A Record marcou 17 pontos com as novelas Amor e Intrigas, que era das 9h30, e Caminhos do Coração, que entrava às 10h30. E o SBT registrou 7 pontos com o Astros, que foi a variante do Ídolos, depois que eles perderam lá o formato do Ídolos, e aí eles mantiveram os mesmos jurados. Um pessoalzinho fazendo barulho aqui na rua, que maravilha, morar do lado da calçada tem dessas coisas. O Astros foi o programa aquele que o SBT fez depois que perderam o formato Ídolos, que foi para Record, inclusive. Mas os jurados se mantiveram lá e os jurados eram o grande charme do programa. Thomas Roth, Miranda, o finado Miranda, que um dia eu encontrei no supermercado, lamento muito não ter tirado foto com ele, mas tudo bem, pelo menos o encontro ficou no meu coração, na minha lembrança para sempre.
o Arnaldo Sacomani e a Cis Zamorano, que até onde eu sei não era parente do Ivan Bambam. Então, os 7 pontos o SBT fez naquela quarta-feira, de exatos 15 anos atrás, com o Astros e depois com o SBT Repórter. A história de Fluminense 3, São Paulo 1, a quarta de final eletrizante da Libertadores, que a Globo transmitiu, o Sport TV transmitiu, e que por causa do Fox Sports, da Polícia do Rio de Janeiro e da neurose do Ibope, tudo isso junto e misturado, também a Bandeirantes transmitiu, nesse que foi o seu primeiro jogo de Libertadores em 7 anos e o seu último jogo de Libertadores até o momento. Esse foi o vídeo de hoje, damas e cavalheiros, muito obrigado pela audiência, espero que estejam gostando do canal. Se gostarem, recomendem para as suas companhias, para os seus familiares, amigos, podem recomendar até para os inimigos, de repente, vai que eu acabo servindo como sonífero ou afugento alguém, não sei, a gente nunca sabe o que pode vir pela frente. Brincadeiras à parte, são até o momento mais de 400 inscritos, muito obrigado a cada uma de vocês que está se inscrevendo, acompanhando aqui o canal. Vou abrir espaço agora durante a semana para assuntos sugeridos por vocês. Eu hoje vou lançar isso lá no Twitter para vocês participarem mais e mais ainda daqui. Vocês podem dar like nos vídeos se gostarem. Se não gostarem, também podem dar like ou podem dar dislike, enfim, estamos numa democracia, afinal de contas. Ativem as notificações para saber quando vídeos novos entrarem no ar e colaborem pelo Pix, na chave Pix educesar@gmail.com, qualquer valor que você achar que possa contribuir, colaborar para ajudar a manter o canal e outros projetos que farei em breve, até porque está chegando 2 de junho, o dia dos 20 anos da estreia do Papo de Bola, o site. Tô bolando umas coisas legais que eu espero concretizar até lá. Muito obrigado já, inclusive, a alguns amigos que já colaboraram pelo Pix, muito agradecido de verdade pela consideração e pela confiança aqui nisso que eu faço, no acompanhamento dos jogos que eu faço online lá no Twitter, enfim, muito obrigado mesmo. E durante esta semana, que será a segunda semana do canal Edu César Papo de Bola no YouTube, viram aí mais e mais vídeos. Considere isso tanto um convite quanto uma ameaça. Fica a seu critério. Um abraço, amigos do Brasil.